Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui e hoje eu vou passar um conteúdo sobre Tailwind, CSS, tá? Muita gente, muitas pessoas, muitos canais, muitos artigos fala sobre Tailwind CSS, a importância dele nos projetos atuais, nos projetos modernos, né? Por que utilizar ele para estilizar? E aí eu vou fazer um conteúdo referente à base dele, que é referente a sizes, a parte de sizes, que são os tamanhos, né? Tamanho dos seus conteúdos e tal. E eu quero fazer você entender também como você descobrir, sei lá, quanto um W12 ou um W10 está dando em pixel, quanto um W12 está dando em RAM. Se eu tiver uma quantidade X de pixel, qual classe eu deveria usar do Tailwind, sem precisar ficar constando documentação, tá? É claro, tem o plugin, tem o índice CSS lá, tal, que ajuda bastante, mas você deveria escrever a classe, deixar o mouse em cima para ir ver quantos pixels vai dar e ficar tentando, ou se não, ir lá na documentação e ficar caçando lá, e, enfim. Eu quero te ensinar os cálculos necessários, eu quero te ensinar a constante base que o Tailwind tem por trás dos panos, tá? Não sei se está na documentação, mas foi algo que eu observei, tá? E tem uma constante base sim ali, que é um número que você pode dividir, multiplicar e achar tudo, tá? E em casos de porcentagem, tem duas fórmulas, uma mais tranquilo e quando você tiver uma porcentagem, quero 70%, qual classe eu vou usar? 75%. Aí é um método um pouco mais complexo, aí às vezes de repente vale a pena ir na documentação, mas eu quero ensinar para você entender, tipo, se você não quiser ir na documentação, você pode abrir uma calculadorinha do lado ali, papai, beleza, descobri. Tá? Bom, basicamente a aula vai ser isso, tá? De ensinar tudo que é sizes do Tailwind, tá? Ai, tio, é um assunto meio avançado? É um assunto meio avançado, mas fica tranquilo, porque a minha didática ela é assim. Eu gosto de ensinar para todos os níveis. Então eu vou começar do zero para quem não entende nada, desde a instalação dos programas necessários até chegar na parte mais avançada, que seria um cálculo de descobrir, por exemplo, lá o máximo divisor comum para a gente descobrir qual classe tem o índio utilizar. Ô, louco, tio, isso aí é coisa da escola. Matemática, sim. Matemática, tá? Matematicamente a gente vai descobrir o que o Tailwind tem por trás dos panos, tá bom? Bom, já falei aqui, se você gostar desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também, e eu vou deixar um material muito rico, né? Eu tava guardando esse material com um conteúdo mais exclusivo, um conteúdo pago, mas eu decidi, vou liberar para geral, e vou deixar meu Pix lá no documento. Quem quiser pagar um café, fica à vontade. Quem não quiser, tá da hora também. Vou deixar disponível para download, tá? Bom, é isso. Sem mais delongas aqui, eu vou compartilhar minha tela. Por enquanto, eu vou ficar falando aqui no cantinho, aqui embaixo, tá? Mas na hora que a gente for entrar nas partes mais complexas, eu vou deixar só a tela para vocês focar, para vocês entenderem de fato, tá bom? Bom, beleza. A primeira coisa, o que a gente vai precisar entender, tá? Um documento sem estilização, ele é só um documento, tá? Na internet, vamos falar de internet. Um documento sem estilização, ele é só um documento. Um documento com estilização, ele vira um site, ele vira uma plataforma, ele vira um e-commerce, né? Ele vira, né? Então, tenha noção disso, tá? A estilização é extremamente importante, tá? E é bom você saber estilizar com coisas modernas. Por isso que eu vou falar de Tailwind. Hoje eu vou falar um pouco do core dele, que é a parte de sizes, larguras. Mas eu sempre vou estar falando de Tailwind aqui no canal também, porque é o que eu estou usando, é o que várias empresas estão utilizando e é o que eu quero que você utilize também, tá? Porque você tem um controle maior sobre a estilização, modificações, enfim. Tá? Tio, mas você falou agora, um documento é só um documento e um documento com estilo pode ser um site. O que eu quis dizer com isso? Ó, antes de eu pôr a mão na massa de fato, é o seguinte. Eu uso o Google Chrome aqui, tá? Você pode usar qualquer navegador para fazer esse teste. Eu estou usando o Google Chrome e recomendaria você usar o Google Chrome também. Tio, não quero instalar Google Chrome, posso usar o Microsoft Edge? Pode usar o Microsoft Edge, não tem problema nenhum, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu Google Chrome aqui e vou explicar, abriu aqui em cima, deixa eu puxar para baixo, e vou explicar para vocês o que vocês vão precisar de programa. É um programa, tá? É um browser e um programa. O browser pode ser qualquer um. E aí, Notepad++. Você vai digitar no Google aí, Notepad++. Você vai baixar esse cara.
tá? Ah, tio, tem VS Code. Top, significa que você já está mexendo com código, pode usar o VS Code, tá? Para quem, tipo, não é da área de programação e quer acompanhar esse aulão, Notepad++ vai servir, tá? Eu vou fazer o exemplo aqui com o Notepad++, mas quem tiver VS Code, fica à vontade, PHP Storm, WebStorm, sei lá, pode usar à vontade, tá bom? Então aqui na parte de downloads, você tem as versões para fazer download aqui. Na minha máquina, eu acho que eu estava usando a 8.4 aqui. Tem versões mais recentes aqui. Você pode clicar aqui e ele vai te dar as opções de download, tá? O meu computador é 64 bits, tá bom? Então eu vou baixar essa versão aqui, ó, 64 bits, download, tá? Aqui tem o installer, que é o instalador. Tem como você baixar ele portável, tá? Se você clicar aqui, ele já vai baixar o installer, ou se você clicar aqui também. Então você pode clicar e baixar, ele vai baixar, tá? Terminou de baixar, no meu caso aqui, ó, eu vou clicar em cima, vou instalar isso aqui, tá bom? Então eu deixo em inglês mesmo, use o idioma que você quiser, vou dar um next, vou aceitar aqui, next, next, sem segredo, tá? Aqui ele está falando que eu não posso continuar a instalação porque o Notepad++ já está sendo executado, tá? Em alguma tela aqui do meu computador, eu já estava com o Notepad++ sendo executado, né? Então, vou fechar aqui, vou dar um retry. Aí ele vai instalar. Beleza, instalei a versão mais atual. Vou deixar run aqui marcado para ele já executar, tá? Finish. Então, beleza. Ele já abriu no Motatela aqui. Tem umas abas que eu não posso perder. O seu vai abrir aqui, change log, não sei o que. Tipo assim, ó. Pode fechar isso, tá? E aí você pode dar um Ctrl N de navio, ó. N. E Ctrl W para fechar. Então, Ctrl N, você abre um novo documento, Ctrl W você fecha, tá bom? Aqui você pode escolher as linguagens, Language H, ó, HTML a gente vai usar hoje, mas tem PHP, tem um monte aqui, tá? Para ele estilizar conforme a linguagem, beleza. Vou fechar aqui. Agora sim eu vou falar aquela questão, um documento é só um documento, né? Um documento sem estilização é só um documento com estilização pode ser um site, pode ser um monte de coisa. Por exemplo, eu posso dar um botão direito aqui, ó, e falar assim, ó, vou criar um novo documento aqui. Ele criou com a extensão TXT, tá? Eu recomendo você habilitar a extensão também. E vou chamar aqui de qualquer coisa, sei lá, meu-site.html, tá? Ah, tio, eu vou dar um sim aqui, ó. Ele criou como se fosse um site, mas ainda não é, tá? Ah, tio, mas a minha extensão não tá habilitada no meu computador, não tem problema. Você pode dar um botão do Windows N aí, se tiver no Windows. É o Windows N? Ctrl N. Ctrl N. Ele abre um novo. É o Windows Z, na verdade, de Explorer, né? Isso, Windows Z de Explorer. Ele vai abrir essa telinha do File Explorer, o seu explorador de arquivos, tá bom? O que você vai fazer? Você pode maximizar ele inteiro aqui, ó. Você pode vir aqui nesses três pontinhos, Options, opções. Se você tiver no Windows 10, 11 aí, tá? E aí, aqui você vai ter View, visualização. E aí aqui você vai pôr Show Hidden Files, eu sempre ponho isso, tá? Quem for programar já põe isso, tá? E aqui, ó, eu acho que tem mais uma coisinha aqui, que seria isso aqui, ó. Tá vendo que ele oculta, por padrão ele vai ocultar extensões conhecidas de tipo de arquivo. Você pode desmarcar essa opção. Então você vai pôr Show Hidden, tá? E desmarcar, esconder, né, ocultar extensões conhecidas para tipos de arquivo. Pode desmarcar. Dá um apply, ok, pronto. Aí já vai começar a aparecer as extensões aqui em tudo que você criar. Ó. Então aqui é um PDF, que depois logo eu já vou mostrar para vocês, que é do documento que eu vou compartilhar com vocês. E tem o outro aqui, ele tá com um nome muito grande aqui, que é o HTML que a gente criou agora, tá? F2 aqui, ó, beleza. Então eu vou dar um botão direito nesse cara, vou abrir mais opções aqui, ó, e vou editar com Notepad++, tá? Então ele abriu aqui, ó, meu site.html, tá? Então, um site sem nada teria o quê? Você vai começar com a tag HTML, fechar, e isso é um HTML antigão, tá? Barra HTML. E aí, você tem geralmente a estrutura do documento. Você tem um cabeçalho, que é o barra read aqui. Tem o body. Barra body. Abriu, fechou. Olha lá, ele até reclamou. Então, essa é a estrutura de um HTML, de um site,
de uma plataforma, um sistema online. É assim. Você tem o HTML. Gente, isso eu estou considerando HTML antigo. HTML5 muda a sintaxe um pouquinho aqui. Vamos por parte. A gente tem a parte do cabeçalho do documento. É como se fosse uma folha de caderno ali. Você tem o cabeçalho e tem o corpo da folha. O cabeçalho, geralmente, você declara o título do site. Então, vou pôr um title aqui, ó. Barra title. Meu primeiro site, um exemplo. Tem outras coisas que põe aqui no cabeçalho também. Idioma, enfim, tá? E dentro do corpo do seu site aqui, ó, dentro de body, eu dou um tab só para indentar e ficar bonitinho, tá? Eu poderia ter um parágrafo, que é um P, barra P, tá? Que eu vou chamar aqui, sei lá, olá, olá pessoal. Top. Ele poderia estar dentro de um bloco, dentro de uma caixa, dentro de um quadrado que você fizer, que seria tipo, aqui na internet a gente chama de div. Então eu vou envolver ele num div barra div, né? Eu vou dar um tab aqui para eu saber que o P está dentro de div. Basicamente isso, tá? Salvei. Beleza, isso aqui é um sitezinho básico, é um documento básico. É o que eu falei, um documento sem estilo é só um documento, tá? Por quê? Se eu abrir isso aqui na internet, se eu hospedasse isso, ele iria funcionar dessa forma. Ia ser um site, só que em forma de um documento só, porque não tem estilo nenhum, tá? Se eu der um botão direito nele aqui, ó, Open, abrir, ou se não, dá mais opção, e vir aqui, ó, Open with, né, abrir com Google Chrome, olha só que legal, ele abriu aqui em cima, ó. Mas ele abriu um site aqui, olá pessoal. Ele abriu, isso é um site. Sem estilo nenhum, mas é um site, tá? E aí, eu vou jogar ele aqui pro lado direito. E vou pôr meu Notepad mais do lado esquerdo aqui. Porque eu vou fazer um estilo extremamente simples para vocês entenderem isso. Por exemplo, vou pôr o fundo do meu quadrado de vermelho, para eu saber onde está, o que essa div ocupa. Então, eu vou fazer o quê aqui, ó? Style igual background, dois pontos, vou pôr aqui, ó, red, que é vermelho. Não lembro se é background ou background color, mas enfim, vou atualizar aqui, ó. Ah lá, ó, background, ó, pegou o fundo vermelho. Ah, então a divisão pega uma linha inteira da tela? Sim, pega uma linha inteira aqui, ó. E aqui tá nosso texto. Vou pintar o texto de vermelho. Style é igual color, eu vou pintar de branco, quer dizer, eu tô um vermelho, vou pintar o texto de branco. Color, dois pontos, white, ponto e vírgula. Vou salvar aqui, pintei meu texto de branco. Então, a estilização na unha, vamos falar assim, é assim que ela funciona. É assim que ela funciona, tá bom? Tem como você jogar isso para um estilo externo, né? Deixa eu ver como que vai ficar mais organizado para a gente jogar num estilo externo. Quer ver, ó? Vou fechar aqui. Vou fazer assim, ó. Vou criar um diretório aqui, ó. Vou mostrar mais opções. Meu traço site é um diretório. E aí eu vou jogar esse meu site dentro desse diretório. Aí é bom que vocês já vão entendendo como funciona a estrutura de um site, tá? Vou renomear esse cara aqui para index. Beleza. E aí eu posso ter um estilo externo aqui, tá? Botão direito, novo aqui, arquivo, tá? E aí eu vou alterar a extensão dele para CSS, tá? E vou chamar ele de styles, que seria estilos.css, tá bom? Então o que acontece? Eu vou abrir de novo esse documento aqui, ó. Bom, olha como que tá a estrutura, né? Eu tenho na mesma raiz aqui o styles e o index, tá? Então eu preciso linkar ele nesse documento, por quê? Eu vou externalizar esses estilos para deixar mais limpo, né? O meu HTML, porque toda hora eu ficar dando style, escrevendo esse monte de coisa, pode ser que incomode, tá bom? Ah, tio, mas eu não sei como fazer. Beleza. Você pode vir aqui no Chrome, vamos ver onde ele vai abrir. Lá em cima, né? Sempre. E aí tem um site que chama W3School, schools, né? .com. Se você entrar nesse site aqui, você pode aprender aqui em References. Você pode aprender HTML, você pode aprender um monte de coisa, inclusive CSS e tal. Aqui, esse site, você aprende muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Mas quando você for pesquisar na internet, por exemplo, às vezes você vai pesquisar e vai cair aqui. Mas, por exemplo, ó,
Eu gosto de pesquisar em inglês, tá? Mas how to link CSS file on HTML file. E aí, no W3 School, ele já vai te dar onde está exatamente isso. É porque é muita coisa. Mas a gente sabe que está dentro de HTML e CSS, tá? E aí aqui, ó, ele mostra certinho. Ele tá fazendo um estilo inline aqui, né? E aí aqui, ele fez um estilo antes do inline, que seria aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Seria declarar um style aqui, ó. Style barra style, tá? E aí, basicamente, jogar aí para fazer desse jeito aqui, o ideal é a gente ter classes. Por exemplo, ponto box. Eu vou abrir e fechar a chave aqui e vou falar que quem usar essa classe vai ter um background de head, tá? E quem utilizar ponto text, sei lá, tô chutando qualquer nome aqui, vai ter um color white, tá? Se eu fizer isso aqui e tirar esses estilos, né? Nada muda ainda, nada muda. Por quê? Porque eu chamei de ponto box e ponto text e não estou referenciando em nenhum lugar aqui. Então, se eu abrir esse cara aqui no browser, no Google Chrome aqui, ó, você vai ver que tá olá pessoal. Deixa eu jogar para direita aqui. Quem não souber jogar para direita é o Windows, seta para direita. Aí depois ele vai falar o que você quer na esquerda, tá? Ou Windows, seta para esquerda, que ele joga na esquerda e vai falar o que você quer na direita, tá bom? Então beleza, ó, tô atualizando aqui, ó, F5, né? Tá acontecendo nada. Então o que que acontece? Eu preciso usar classe. Eu dei um ponto box porque ponto significa class. Então a class box. Então, se eu usar um class igual, abre aspas aqui, box, vou salvar e atualizar aqui. Na teoria, ele já deveria pegar isso aqui. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Ah, não escrevi direito, né? Faltou um D aqui. Beleza, ele já pegou. E aí aqui, ó, class igual text, que é essa outra classe aqui, ó, ele já vai pegar. Beleza, ó, a gente já deu uma separada usando classes. Só que ainda assim isso aqui incomoda um pouco. E aí a terceira forma de usar, que a gente estava usando inline, aí a gente usou internal CSS, que é aqui, e aí depois tem como external, tá? Que aí você vai fazer isso aqui, ó. Link rel, você vai falar que é um style sheet, né? Esse rel vem ele é relativo aqui, né? É relativo a um style sheet, um estilo, uma folha de estilo. E aí eu dou um href falando onde ele tá. Beleza. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Link rel igual style sheet, né? Href igual. Como ele tá na raiz do meu projeto, eu vou falar styles.css e vou dar um barra e um sinal de maior para fechar aqui. Se ele tivesse dentro do diretório CSS, CSS barra styles.css, beleza? E aí sim, posso apagar isso aqui. Eu vou reaproveitar isso aqui nesse caso, tá? E vou apagar tudo isso aqui, porque eu tô jogando ele agora para um arquivo externo. Ó, já ficou bem limpinho. Vou salvar. Aqui ainda não vai acontecer nada. Por quê, Ícaro? Porque eu não fiz nada no meu arquivo lá. Então, vou dar um Ctrl O para abrir arquivos. E vou abrir esse styles aqui, ó. Vou colar ele aqui, tá? Você pode selecionar aqui, dar um Shift Tab, se ele fizer isso. Shift Tab, ele vai voltar aqui, né? E aí você deixa indentadinho. Você pode dar um Enter aqui para ele separar. Vou salvar e vou atualizar aqui. Ó, agora a gente está carregando as coisas, né? Os nossos estilos de um arquivo externo. Nossa, tio, precisava você passar tudo isso para falar de Tailwind? Sim, precisava. Por quê? Porque tem muita gente que não entende a beleza do Tailwind. E é aqui que ele entra, tá? O Tailwind, ele já traz tamanhos padrões, fontes padrões. Por exemplo, aqui eu não tinha falado de tamanho ainda. Mas se eu quisesse colocar um tamanho de 50% aqui, para ele ocupar só meia tela, eu deveria fazer o que aqui, ó? Width, certo? 2 pontos, 50%, né?
Aí, se eu atualizar aqui, ele pega só metade. Ou se não, em pixel. Ah, quero 250 pixel, PX. 250 PX, ele pegou 250 pixel. Ou se não, quero 20 REM. Então, eu colocaria 20 REM, que é uma outra unidade de medida, que é muito utilizada para responsivo também. Vou atualizar, ele pegou 20 REM, tá? Deveria fazer isso aqui, tudo isso aqui, né? Para ter lá o fundo vermelho e o e 20 rem de largura, ou se não, 200 px de largura, né? Ou se não, 50%, tá? Deveria fazer tudo isso aqui, ó, para ter só isso aqui, ó, esse quadradinho em vermelho, tá? E se eu quisesse pôr mais coisas no texto também, um monte de estilo, beleza. O que que você pode fazer? Você pode usar o Tailwind CSS, tá? tailwindcss.com, que é uma biblioteca de estilos aqui. Eu vou dar um get start aqui, ó. Aqui ele ensina como instalar, mas para quem está começando, pode começar do CDN, tá bom? Que é uma forma de você colocar ele aqui diretão, tá? Então, como eu já sei de cabeça isso aqui, espero que eu não erre, eu vou fechar isso aqui. Aqui no meu diretório, eu vou excluir esse estilo, não preciso mais dele, tá? Aqui eu não vou precisar desse cara, porque agora eu vou fazer um script, né? Agora eu vou fazer um script, src igual, e fechar o barra script. E aí eu vou fazer o que aqui, ó? https cdn.tailwind.css.com, tá? Vou salvar aqui e vou atualizar, tá? O que, que vai acontecer aqui, ó? Eu sei que já pegou o Tailwind, pelo tempo que eu uso ele, por quê? Porque ele mudou o estilo da minha fonte. Mas você pode dar um F12 se você estiver no Google Chrome, ou se você estiver em outro, você pode dar um botão direito Inspect ou Inspecionar, tá? Se ele abrir pequenininho, é só você puxar aqui pro lado, tá? E aí você vai ver em console aqui que ele não ficou vermelho, não deu nenhum erro, então ele carregou. E ele recomenda para fazer isso só em ambiente de desenvolvimento, não fazer isso em produção. Beleza, a gente está aprendendo a desenvolver, para a gente estar top, tá? Então ele carregou aqui o Tailwind. Tá, tio, como que você chega no mesmo resultado com o Tailwind? Muito fácil. Deixa eu jogar essa tela para a direita, né? E vamos aqui agora, ó. Esse class box aqui, o que que eu quero? Eu não queria um background vermelho forte, então vou fazer bg traço red traço forte 500. Nossa, tio, eu queria mais forte, 700, tá? Ele trabalha com pesos aqui nas cores, tá? Então, quando você for falar background no Tailwind, BG, você vai falar BG. BG, a cor e o peso. Começa, tem cor 50 e tem cor 700, 800, tá? Aí, quanto maior o número, mais forte vai ficando. Quanto menor, mais fraco, tá? E quando você for falar de texto, eu quero um texto, vai fazer text, traço a cor, traço o peso se necessário. Se for branco, text, traço white, só, tá? Então, eu vou dar um text, traço white aqui, ó. Pronto. Nossa, tio, mas é exatamente isso. Essa é a beleza do Tailwind, entendeu? Por classes você vai modelando o seu site. Tem muita gente que usa isso, muita gente. Depois, seguramente, eu posso passar para vocês como deixar isso. É porque assim, conforme você vai aplicando classe, vai ficando grande. Mas depois você pode deixar isso num arquivo externo, todas essas classes que você aplicou, e dar um apelido para uma classe que você quiser. Aí fica lindo também, tá? Ah, tio, mas e aquela largura lá que você falou, 50% e tal? Dá para fazer aqui também, tá? Como que a gente faz? W-1 sobre 2. Então, ele vai pegar só 50%. E aqui que começa a pegar as coisas do Tailwind. É aqui que a galera começa a se embananar. Ô, louco, por que W1 sobre 2, né? Ah, eu quero, sei lá, W12. Ele vai pegar um pequenininho aqui, ó. Mas eu sei que o W24, ele vai pegar um pouco mais. Mas o que seria 24? O que seria W12? O que seria W, sei lá, 72? Que seria? Que seria esses tamanhos? Que ele tá aumentando, mas eu não sei o quanto ele tá aumentando em pixel, em RAM, não sei. E esse W1 sobre 2 aqui, ó,
que seria isso? Eu poderia usar 1/3? Poderia. Ah lá, ó. Ele fica grandão. Opa, sobre 3, perdão. Pus sobre 32. 1 barra W1/3. Aí, ó. Tá vendo? Posso usar. E eu sei que sobre 2 dá 50%. Metade da tela, tá? Então, a aula agora sim vai começar. Por enquanto foi para quem não tinha conhecimento ou para quem está no nível bem júnior. Beleza, pá, chegamos no Tailwind, tá? Agora eu vou começar a avançar no Tailwind porque eu vou falar como você vai descobrir o que é um W1/2 no Tailwind, o que seria um W12 no Tailwind, porque você sabe que é um tamanho aqui, mas você não sabe exatamente o que é, tá? E aí, o que eu fiz, né? Eu peguei e criei um documento muito top, que é esse, como descobrir pixels, range, porcentagem, unidade Tailwind, tá? Criei ele. Faz tempo que eu tenho ele criado aqui, tá? E aí, o que acontece? Eu ia disponibilizar esse conteúdo quando eu batesse a monetização no YouTube e tal, ia liberar para membros, tá? Mas o que eu decidi? Pô, na descrição aqui do vídeo, vou deixar ele num Google Drive meu, beleza? Vocês podem baixar e usar esse documento à vontade, tá? Se ajudar vocês, quem quiser pagar um cafezinho, R$ 9,90 o café, você pode pagar por esse link ou por esse Pix aqui, tá bom? R$ 9,90 só, vocês vão fazer uma graça da hora para mim, pelo tempo que eu demorei para fazer esse conteúdo exclusivo para vocês, que eu tô dando de graça. Quem não quiser pagar um café, não tem problema nenhum, só deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém aí, né? Ou se inscreve no canal do tio lá, que o canal é da hora. Pronto, o café tá pago já, tá? Quem quiser fazer isso e ainda pagar o café, nossa, top. Beleza? Bom, enfim, vamos lá. Então, aqui nesse documento, eu vou passar por cima, tá? Rapidão, mas eu vou explicar para vocês. Então, aqui tem a constante do Tailwind, tem a fórmula de como descobrir porcentagem, valor. Isso aqui é um material meu, não tem na internet. Eu criei isso aqui, tá? E todas as tabelas de tudo que você pode usar, tá bom? de, de valor, de porcentagem, enfim. Mas eu vou ensinar vocês a descobrir esses valores sem precisar consultar a documentação. Quem quiser consultar a documentação, pode consultar, não tem problema nenhum, tá? Quem não quiser consultar a documentação, pode consultar esse documento, né? Ou se não, fazer o cálculo, que eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo. Aí, para fazer o cálculo, você precisa digitar o quê? Windows R no seu computador, Calc, ele vai abrir uma calculadora, se você tiver no Windows, ele abriu do outro lado aqui, ó, tá? E um bloquinho de nota, você pode dar um Ctrl N aqui, se você quiser usar um bloquinho de nota para algo mais avançado, dá para usar também, tá bom? Beleza, então eu vou deixar minha tela no full aqui, porque agora eu preciso que vocês prestem atenção, porque tá cortando a calculadora aqui, ó. Então eu vou deixar minha tela no full aqui, tá? Prestem muita atenção. Esse documento é exclusivo, você não vai achar isso em lugar nenhum, porque eu criei para passar para os meus inscritos, tá bom? Vamos lá. Então eu vou abrir esse documento aqui num outro monitor também, porque é muita coisa, tá? Mas depois eu vou disponibilizar ele para vocês também, para vocês baixar, né, e fazer bom uso dele, tá bom? Então vamos lá. Constante do Tailwind CSS. O que vocês precisam entender? A constante do Tailwind é o número 4, tá? Então você sempre vai dividir ou multiplicar por 4 para encontrar o que quiser em questão de pixel, de RAM. Sempre você vai dividir ou multiplicar por 4. Eu vou ensinar para vocês isso. Por exemplo, agora que vem um bloquinho de notas aqui, ó, que eu falei, ó. Eu vou dar um zoomzinho aqui, ó. Não sei como que tava o zoom antes. Se der um Ctrl mais, ele dá um zoom, tá? Então, dou um Ctrl N aqui. Vou dar mais aqui, ó. Um zoomzinho para ficar bem legal aqui, tá? Vamos supor. No Tailwind, eu tenho um W-24, um exemplo. Quanto que isso aqui daria em pixel? Eu não sei, tá? Então, como que você vai fazer nesse caso? De Tailwind para pixel, você vai multiplicar por 4. Então, você vai fazer o quê? 24 vezes 4. Olha que difícil. Quanto que dá 24 vezes 4? Não sei. Pega a calculadora aqui, ó. 24 vezes 4. 96? 96 pixels. Tio, você tá zoando. Tô zoando? Então, pera aí, então. Vamos lá no Tailwind.
Vamos na parte de sizes aqui. Aqui, ó. Sizing with diff, né? Vamos achar o 96 pixel aqui, ó. Então vamos achar. Que seria o W12, né? W12 não. Que seria o W24 que a gente usou, certo? Então aqui, ó. W24, 96 pixel, tá? Não precisaria fazer tudo isso que eu fiz, entendeu? Vir na documentação, achar onde está o ID e, pô, achar a tabela aqui. Não, você bate um cálculo rapidinho ali, você acha. A partir desse momento eu vou fechar a documentação. Pode confiar no que eu falar para vocês, tá? Vamos confiar aqui. Então, seguinte. Tá, beleza. Então, se eu quiser, o número que eu tiver do Tailwind aqui, aquele 72 que eu usei, beleza. O que a gente pode fazer? 72 vezes 4. Então, eu sei que vai dar 288 pixels. Tá? E é assim, beleza. É assim que a gente resolve. Como é um vídeo gravado, você pode pausar, escrever no caderno, escrever onde quiser, ou ver no documento que eu já vou deixar disponível para você baixar, tá bom? Beleza, tio. Agora eu tenho os 96 pixels e eu quero saber o W que eu vou usar no Tailwind. Qual classe do Tailwind que eu vou usar? Beleza. Nesse caso, a gente vai dividir por 4. Beleza? Então a gente vai pegar 96, dividir por 4. Opa! Achamos a classe do Tailwind, 24. Então vai ser W24. Simples assim, tá? Parece besteira isso que eu estou passando para vocês, mas é um conteúdo que ninguém passa, entendeu? Ninguém explica o core do Tailwind, entendeu? E o core do Tailwind, quando se fala de sizes, é isso aqui, tá bom? Decorem isso que vocês não precisam mais consultar a documentação quando for referente a larguras, tamanhos, tá bom? Então eu vou começar fácil e depois eu vou pro difícil, tá bom? Beleza. Então, tio, vamos lá. Eu quero saber em REM quanto que, por exemplo, a W24 dá em REM. Né? Quanto que dá em REM isso aqui? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 4, tá bom? E isso confunde um pouco, mas vamos lá. 24 dividido por 4 dá 6. Então, daria 6 REM, tá? Por isso que vocês têm que praticar bastante para vocês saberem a hora de dividir e a hora de multiplicar. Mas a constante é 4. Ponha isso na sua cabeça. A constante é 4, tá? Top. Então, deu 6 REM. Tá. Beleza, tio. E se eu tiver, por exemplo, 20 REM? Quanto isso daria? Qual que seria a classe Tailwind, na verdade, para isso, né? Então, beleza. Então a gente vai pegar os 20 REM e multiplicar por 4. Daria 80. Ô, louco, tio. W80? Sim. W-80. Eu falei que eu não ia mais na documentação. Pode confiar. Se não tiver um W80 lá, é porque a documentação não tem. Mas se existisse, né? Ou se você quiser criar um personalizado seu, ele vai chamar W80, que dá para fazer isso no Tailwind também, de criar nossas próprias classes, tá bom? Então, basicamente é isso. Aprendemos como descobrir de Tailwind para Pixel, de Pixel para Tailwind. E aprendemos também como descobrir de Tailwind para REM e de REM para Tailwind, tá? Então, beleza. Top. Isso aqui já é um conteúdo massa para você. Isso aqui você já vai se virar muito bem, porque a gente usa muito tamanho no Tailwind, tá bom? Aí o que acontece? Tem uma parte um pouco mais complexa no Tailwind, que é o W1/2 que eu falei lá. Tipo, W-1/2. Isso aqui dá quantos por cento? Né? Que aí a gente está trabalhando em porcentagem, né? Dá X%. Quantos? Como que faz essa conta, tá? Essa daqui, por enquanto, é tranquila. Eu tenho uma classe Tailwind, eu quero saber quantos por cento vai dar. O que você vai fazer? Aqui você tem a fórmula já da porcentagem, ó, praticamente. Que você vai fazer 1/2, certo? Vezes 100. A fórmula mesmo, seria tipo A sobre B vezes 100 é igual a X%. Essa é a fórmula se você quiser anotar. A fórmula matemática, vamos falar assim, tá? Vou deixar aqui. Aí, o que eu fiz? O meu A é o 1 aqui, dividido, né, por 2 vezes 100.
Então, vou pegar aqui, ó. 1 dividido por 2 vezes 100. Opa, deu 50. Igual o quê? 50%. Então, ele vai ocupar 50% da tela, tá? Beleza, tio. Quanto que daria a classe 3, sei lá, 3 sobre 4? É a mesma coisinha. Eu vou pegar aqui, ó, na calculadora, ó, 3 dividido por 4 vezes 100. Opa, 75. Então daria 75% que ele ocuparia da tela. A tela é 100%, ele ocuparia 75%, tá bom? Top, muito top. Então a gente já aprendeu quantos por cento dá a classe do Tailwind, beleza? Qualquer classe que você pegar lá, você vai descobrir. Mas geralmente é o inverso. Você tem a tela e você fala, eu quero usar 50%, eu quero usar 25%, eu quero usar 75%. Qual classe Tailwind eu vou usar? E isso é o difícil, tá? E aí entra um pouco de matemática, um pouco não, entra uma matemáticazinha aqui que eu vou fazer no passo a passo, tá? Mas dá para descobrir. Tem casos que é melhor você ir na documentação ou no documento que eu vou deixar para vocês, que já está mais direto, né? E consultar, tá? Mas eu vou ensinar como faz a conta, é meio chatinha, tá? Mas dá para descobrir também, tá bom? E aí, conforme você vai fazendo a conta, você vai decorando as coisas também. Beleza. Então, vamos supor que eu tenho, sei lá, 75%, tá? 75% é referente a qual classe do Tailwind, tá? Eu vou usar um W o que aqui, beleza? Então vamos por parte. Primeiro, tá? Primeiro aqui, ó. A gente precisa achar a dízima. Achar a dízima. Eu vou fazer do jeito mais burocrático, porque dá para ir mais direto. Mas eu vou fazer do jeito mais burocrático, e aí depois vocês mesmos vão entender como que faz do jeito mais direto, tá? Então a dízima seria 0, alguma coisa. Como que a gente descobre isso? Dividindo por 100. Então a gente pega o valor que a gente tem, que é 75%, certo? E divide ela por 100. Beleza, tem 0,75. Tá? Ou 0,75. Enfim, a chamadíssima, tá? Beleza, vamos por parte, tá? Segundo, a gente precisa escrever esse número com uma fração de 1, né? Porque a gente vai precisar trazer para a fração. Porque no Tailwind sempre vai ser x sobre y, sempre, sempre, quando for trabalhar com porcentagem, tá? Então, o segundo passo aqui, a gente precisa escrever esse número com a fração de 1, né? Onde tanto o número de cima quanto o número de baixo vai ser multiplicado por 100, né? Escrever o número como uma fração de 1. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem o 0,75, certo? Sobre o quê? Sobre 1, certo? Porque tudo isso aqui vezes 100. O de cima e o de baixo multiplica por 100, tá? Então, basicamente, é assim que escreve isso. Então, para realizar essa operação, vou até no 3 aqui, ó. Realizar a operação. Que nada mais é que o cálculo de cima aqui, tá? Então, você vai fazer 0,75 vezes 100 sobre, né? Olha que legal. 1 vezes 100. Tudo isso aqui vai dar... Se você pegar aqui, ó, 0,75 vezes 100, a gente chega no 75 de novo. Por isso que eu falei que dá para fazer direto, entendeu? E aqui, ó, se você pegar 1 vezes 100, vai dar 100, né? 1 vezes 100 dá 100. Beleza. Então, aqui 100. Beleza. Então, a gente tem a forma de fração aqui do número, certo? Então, a gente já tem aqui. Realizamos a operação, a gente já tem 75 sobre 100, tá? Aí o quarto passo, aqui já começa a ficar chatinho, ainda mais para quem faltou da aula aí, né? Lembra quando você encanava a aula? Agora vai fazer falta, hein? Mas eu vou ensinar vocês aqui, tá? A gente está indo no passo a passo. Então, o quarto passo seria o quê? A gente simplificar a fração, dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo máximo divisor comum, MDC. Lembra disso na escola, do MDC? Ô, louco, tio, mas na programação usa MDC? Usa sim, tá? Se você quiser entender como funciona por trás dos panos,
de qualquer coisa, você sempre vai ter um cálculo ali que você aprendeu na escola. Mas, enfim, o MDC de 75, que é o máximo divisor comum entre os dois números, e 100 vai dar 25. Ah, tio, é fácil. Você falou 25, mas como que eu vou saber que é 25? Tá. Então eu vou explicar para vocês como que faz o cálculo para chegar nesse 25, para descobrir o máximo divisor comum entre esses dois caras, tá? Então aqui, ó, só para relembrar, os números primos, é que eu vou ter que decompor em fator primo isso aqui, entendeu? Então os números primos mais usados é o 2, o 3, o 5 e o 7 para fazer essa decomposição. Tudo isso que eu estou escrevendo aqui está no documento, tá? Pode ficar tranquilo. E aí eu vou começar do 75, tá? Que a gente vai decompor o 75 em fator primo e o 100 em fator primo e ver o que eles têm de comum para a gente poder achar o 25, tá? Aqui eu já coloquei o resultado, mas a gente tem que descobrir como descobre esse 25 aí, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão lembrar da escola isso aqui, ó. Lembra que a gente tinha um número, aí a gente tem tipo um risco assim aqui, que a gente vai decompondo, né? Lembra? Então vamos lá. E eu vou tentar não, eu vou ter que dividir por números primos que dê o resultado exato, tá? Eu vou com calma aqui. Então 75, se eu dividir por 2, ele não vai dar um resultado exato, ele dá 37 ponto alguma coisa. Eu preciso de um resultado sem esse ponto alguma coisa. Então eu vou tentar dividir por 3, 75 dividido por 3. Opa, deu certo. Então por 3 ele me sobra 25 aqui, ó. Nem deveria estar mostrando isso para vocês, mas eu vou mostrar para vocês entenderem como é por trás dos planos. E tem gente que não manja de MDC, já lembra da época da escola aí, tá? 25 por 2 dá quebrado. 25 por 3, 25 por 3 dá quebrado. 25 por 4, opa, dá quebrado também. 25 por 5, deu bom. Então, 25 por 5, sobra 5, tá? E aí, agora só tem mais o 5, né? É o único que dá para dividir aqui. Então, se eu dividir por 5, sobra 1, certo? Então, acabou a decomposição em fator primo do número 75. Agora, vamos fazer do 100, tá? Então, a do 100 ficaria como aqui, ó? Deixa eu já pôr uns caras aqui. Então, a do 100 ficaria como? Vamos tentar fazer meio de cabeça aqui, ó. 100 por 2, então dá 50, certo? 66 aqui. 50 por 2 dá 25, certo? Sobra 25. Aí o 25 nós já tem ali em cima, né? Então do 25 eu faço por 5, certo? Me sobra 5. 5, 5, sobra 1. Acabou, tá? Então decompomos o número 100 em fator primo. Aí, como que a gente acha o 25? O que eu tenho de comum nessa decomposição com essa decomposição? Olha, o que eu tenho de comum é 5 e 5 e 5 e 5 aqui também. Ora, 5 e 5, né? Que a gente tem em comum. Você sempre pergunta o que os dois números têm em comum após a decomposição. Interrogação. Ora, 5 e 5, tá? Que tem 5 e 5 aqui e 5 e 5 aqui. Se tivesse 5, 5, 3 aqui, 5, 5, 3 aqui embaixo, seria 5, 5, 3, tá? Aí você pega todos os números que são comuns, no caso aqui foi só 5 e 5, e multiplica eles. Como assim, tio? Uai, multiplica. 5 vezes 5. O que vai dar aqui? 5 vezes 5? 25. Opa! Achei o 25. Entendeu? É assim que faz. Então achamos 25 aqui, o MDC. Beleza. Agora a gente vai para o encerramento, tá? Porque a gente já tem qual é o máximo divisor comum entre os dois números da nossa fração que a gente quer fazer aqui, ó, tá? Então, o quinto passo, né? Que eu tô no quarto, né? O quinto passo vai ser o quê? Dividir ambos, tanto numerador tanto quanto denominador pelo 25, que é o MDC de ambos, tá? Então a gente vai ficar como aqui, ó.
75 dividido por 25 sobre, né, o 100 dividido por 25, tá? Isso aqui daria o quê? Se a gente pegar 75 dividir por 25, dá 3, certo? Então, 3, né? E se a gente pegar ali o 100 e dividir por 25, dá 4. Opa! 3 quartos? Logo, a classe do Tailwind seria W traço 3 quartos, né? Vamos confirmar isso na documentação mesmo para ver se o W3 quartos daria 75%, né? Vamos lá então, tá? Tailwind css.com, get start, né? Vamos lá no sizing, with if, e vamos achar o maldito W3 quartos. Cadê? W3 quartos. W3 quartos, 75% de largura, tá bom? Então, formulinha aqui. É lógico, tem casos que não vale a pena, né? Tipo, se você tem uma porcentagem e quer saber qual classe Tailwind utilizar, pode ser que valha mais a pena você consultar o meu documento, né? Deixa eu baixar ele aqui agora, né? Porque eu vou ter a tabela aqui, ó. Tem uma tabela que é específica aqui que tem as porcentagens, ó. Olha lá, ó. Opa, W3 quartos, cadê? W3 quartos, 75%. Compensa mais você pesquisar. Mas, se você quiser deixar sua matemática apurada, você pode seguir essa fórmula, né, e chegar na classe Tailwind tranquilamente, tá bom? Bom, basicamente é isso. Então, e aí você poderia usar o W3 quartos aqui para usar os 75% da tela, né? Por exemplo, cadê aqui o código? Vamos lá. Então aqui eu poderia usar o W3 quartos, né? Vou salvar aqui. E olha lá, ele pegou 75% da tela, só sobrou 25%. Beleza? Bom, galera, então é isso que eu queria mostrar. É um assunto que, assim, sério, eu não vi na internet esse assunto. Eu montei esse documento sem pesquisar na internet, né? Espero que vocês gostem. Vou deixar o documento na descrição aqui do vídeo mesmo. Vai estar num Google Drive aberto para todo mundo baixar e usar como quiser. Imprime, deixa na parede, tal. Faz o que vocês quiserem. Quem quiser pagar um cafezinho também, pelo tempo que eu perdi fazendo esse documento, da hora. Quem não quiser, não tem problema nenhum também. Quem não quiser pagar um café, só deixa o like aí, comentário, indica pra galera aí. E estudem, decorem isso, né? Decorem não, aprendam, porque decorar você esquece. Quando você aprende, você não esquece, tá bom? Aprendam isso porque, assim, muitas empresas mesmo estão utilizando Tailwind. Inclusive, se um dia você for trabalhar comigo, é uma das primeiras coisas que eu vou perguntar. Você manja de Tailwind? Porque eu consigo usar Tailwind até nos aplicativos React Native. Então, aprendam isso, tá? Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa aqui no comentário, tá bom? Porque aí eu posso trazer mais coisas específicas do Tailwind, né? Fórmula de cor e tal. Outras fórmulas, né? Que eu consegui detectar o padrão. Pra gente aprender a utilizar o Tailwind sem ficar pesquisando muita documentação, tá bom? Bom, então eu vou ficar por aqui. Forte abraço e bora estudar!